Bom dia! Graças a Deus estamos aqui nessa manhã, mais um dia, acordando para um dia melhor. E hoje estamos felizes porque fomos agraciados no café da manhã com esse biscoito delicioso que meu esposo, pastor Isaías fez. Gente, tá maravilhoso esse programa, viu? Tá uma delícia acordar para ouvir de Deus e comer também o melhor da terra. Obrigada, pastor Isaías, um beijo, que Deus te abençoe. E nós esperamos que Deus fale ao seu coração nessa manhã, com a palavra fresquinha, feita sob medida para a sua vida. Amém? Hoje eu gostaria de meditar sobre dois homens e duas escolhas. Preparado, meu querido, minha querida, para recebermos mais de Deus nessa manhã? Vamos estar lendo no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 ao 49. Estarei lendo agora. Se você estiver aí com sua Bíblia, leia conosco. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 e 49, onde vai falar de dois homens e de duas escolhas. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como foi e é o segundo, o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Linda essa palavra, profunda essa palavra, onde nos apresenta dois homens. E cada um teve a sua escolha. O primeiro homem que nós vamos estar meditando nessa manhã é sobre Adão. Adão, o primeiro homem que Deus criou. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, fala que Deus o formou à sua imagem e semelhança. Estarei lendo rapidinho, Gênesis 1, 27, 26 fala o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No versículo 27 fala, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então aqui nos mostra Deus criando o primeiro homem, Adão, que tem um significado de terra. Adão significa terra, ou vermelho. E aqui o apóstolo Paulo sabiamente nos mostrou que o primeiro homem, ele era terreno. Ele saiu da terra. E conforme a imagem dele, Adão não teve filhos à imagem de Deus. Ele, sim, foi criado à imagem de Deus. Mas a Bíblia fala que quando Adão teve seus filhos, os filhos de Adão foi a imagem de Adão, não de Deus. Mesmo porque Adão já tinha caído, ele já não estava na presença de Deus. Adão foi criado sem pecado. Adão foi criado para viver num paraíso, no Éden, que significa lugar de delícias. Esse foi o projeto original de Deus. Vejo muitas pessoas falarem, nossa, mas que Deus é esse que cria o ser humano para padecer? Meu querido, conhecendo as Sagradas Escrituras, nós entendemos isso. Deus criou o homem para viver num lugar de delícias. Deus criou Adão, Deus cria ali homem e mulher, Adão e Eva, e os coloca num lugar maravilhoso, num local pleno, e não só isso, eles tinham a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus sempre vinha às tardes conversar com eles. Então esse é o projeto original de Deus, colocar o homem num lugar bom, ter comunhão com o homem. Mas como nós estamos já falando hoje sobre dois homens e duas escolhas, Paulo fala aqui que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, o último, porém, espírito vivificante. E ele também nos fala, o primeiro foi natural, o segundo foi espiritual.
no versículo 47, ele fala assim: o primeiro homem foi formado da terra e é terreno, o segundo veio do céu e é celestial. Então isso nos mostra que Adão teve a escolha dele. A escolha de Adão foi desobedecer a Deus. Ele foi criado para ter comunhão com Deus, para estar na presença de Deus. E Deus deu uma única ordem para Adão. Deus fez um único pedido para ele. Deus chega para ele e fala: olha, Adão, você pode comer de tudo, você pode fazer, você pode estar à vontade. Eu só te peço uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos falam que era maçã, não, a Bíblia não fala que era maçã. A Bíblia fala que era uma árvore que tinha frutos de conhecimento do bem e do mal. E essa única coisa Adão não foi capaz de cumprir. Né? Quando o inimigo chega ali, Adão foi tentado no paraíso. Ele estava na presença de Deus, ele tinha vida com Deus. E o inimigo chega ali e ilude a ele, a sua esposa, e eles desobedeceram a Deus. Adão desobedeceu a Deus no paraíso. E quando ele desobedece a Deus, quando ele se torna conhecedor do bem e do mal, Deus, por sua misericórdia, teve que o tirar do Éden, teve que o tirar do paraíso, mesmo porque lá no paraíso existia uma outra árvore, que era a árvore da vida. E Deus não queria que Adão comesse da árvore da vida e vivesse eternamente pecador, eternamente entre o bem e o mal. E você há de concordar comigo, meus queridos, que nós temos essa natureza. A gente vive entre o bem e o mal. A gente quer fazer o bem e muitas vezes a gente não consegue. O apóstolo Paulo mesmo chegou a falar: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Há uma luta entre nós. Costuma-se até dizer, né, que dentro de nós existem duas naturezas, uma boa e outra ruim. É como você criasse dois galos, né? O qual que ficaria mais forte, o que você alimentasse melhor. E dentro de nós há duas naturezas, há a natureza caída. E para nós que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, foi recriado em nós, nós tivemos a regeneração, nós tivemos uma nova criação novamente. E foi criada em nós a natureza celestial. Porém, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, essas duas naturezas estarão juntas e a que for mais alimentada, com certeza, será a que vai prevalecer nas nossas vidas. E Deus então tira ali Adão do Éden por amor a ele, por amor a Eva, e os coloca na terra. E imediatamente Deus faz a primeira grande promessa, né? Deus olha para eles e fala: olha, nem tudo está perdido. Da semente da mulher, lá em Gênesis 3,15, Deus fala: olha, da semente da mulher há de nascer um que vai pisar a cabeça de Satanás. E quando Deus fala isso, ele já estava dizendo que ele ainda iria reconciliar o homem com ele mesmo, que nasceria a semente da mulher, e essa semente da mulher é Jesus Cristo, mesmo porque Jesus não foi gerado por semente humana. A Bíblia fala que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, gerou Jesus no ventre da Maria. Não teve participação de homem ali naquela geração. Então, em Cristo Jesus, a semente da mulher veio e verdadeiramente pisou a cabeça de Satanás. E Jesus é o segundo homem, Jesus é o segundo Adão. E a Bíblia fala que Jesus fez o que Adão não fez. Jesus disse não às tentações de Satanás. Porém, Jesus não estava no jardim, Jesus não estava no paraíso quando ele disse não para Satanás. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele estava no deserto. Ele foi tentado pelo diabo, né? Muitos não gostam dessa palavra, mas a Bíblia fala que tem. E se a Bíblia fala que tem, eu creio que tem. Eu sou daquela que se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Eu creio na palavra de Deus. Então, Jesus estava ali.
no deserto, e ele foi tentado pelo inimigo, e o inimigo chega e apresenta coisas. Ele foi na fraqueza de Jesus. O inimigo, meus queridos, ele sempre vai nos tentar nas nossas fraquezas, e ele nos conhece melhor do que nós mesmos, mesmo porque ele é um ser milenar, super inteligente, foi criado também por Deus. Então, bobeira nossa de querer menosprezá-lo e dizer que ele é um ser fraco. Não, não é. E nós só o vencemos através do sangue do Cordeiro. Amém? Então, o inimigo chega ali e a mesma história se repete. Assim como ele fez com Adão, ele fez com Jesus. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Por que ele falou isso? Porque Jesus estava há 40 dias em jejum e oração. Com certeza Jesus estava com fome e ele veio na necessidade de Cristo Jesus. E Jesus fez o que Adão não fez. Jesus falou: não, Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. É isso que nós temos feito todas as manhãs aqui. Nós estamos nos alimentando da palavra. E Jesus fala: mas nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí novamente o inimigo vem para Jesus e fala assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, se lance aqui. Levou ele lá lá para cima do templo, numa montanha bem alta, e fala: lança-te daqui abaixo, porque na palavra diz que aos anjos do Senhor lhe dá ordem para guardar os seus filhos, para não tropeçar em alguma pedra. Ou seja, mais uma vez ele veio com a tentação, querendo fazer Jesus tentar a Deus, e Jesus o repreende e fala: não, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não tentou. Jesus não tinha que provar para o diabo que ele era filho de Deus. Mesma coisa, eu e você não temos que provar nada para o inimigo, nós não temos que provar nada para ninguém, nós temos que provar para Deus, nem para homens. E na terceira vez o inimigo, a gente vê assim, 2 homens, 2 escolhas. Com Adão, a única tentação, ele já caiu, da primeira ele já se rendeu. Com Jesus Cristo não, ele foi 3 vezes. E na terceira vez o inimigo chega, mostra todos os reinos, toda a glória desse mundo e fala: Jesus, tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. E quando Jesus olha para ele, cheio do Espírito Santo, fala assim: arreda-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E a Bíblia fala que ali o inimigo o deixou de lado. Então a gente vê o seguinte: Jesus disse não para Satanás no deserto, na hora da dor, na hora da dificuldade, na fraqueza. Porém, Adão não conseguiu dizer não ao inimigo no paraíso, alimentado, fortalecido. E eu te pergunto, qual vai ser a sua escolha? Você vai querer ser parecido com Adão, o primeiro homem, carnal, terreno, que não suportava tentação nenhuma, ou você vai querer ser como Jesus Cristo, alguém celestial, que é capaz de dizer não para as dores, para as lutas, mesmo que se encontre num deserto, mesmo que esteja passando por momentos difíceis? Sermos capazes de dizer não, eu continuarei adorando a Deus e esperando no Senhor. E Paulo fala aqui no versículo 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Assim como foi Adão, foi a descendência dele. Ele era terreno, ele era carnal, seus filhos também foram terrenos e carnais. Aí Paulo fala: e como é o segundo, né, Jesus celestial, tais também serão os seus seguidores. Aí ele fala no 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Assim como os descendentes de Adão trouxeram a imagem de Adão caída, separada de Deus, nós que nascemos de novo, não pela vontade da carne nem do sangue, como nós já falamos aqui no programa, mas conforme a vontade de Deus, nós devemos trazer a imagem de Cristo nas nossas vidas.
Nós devemos imitar Cristo Jesus, nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos trazer a imagem do celestial, pregarmos a palavra do Senhor, vivermos a palavra dele. O Senhor Jesus mesmo disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu te pergunto a você nessa manhã, de quem você tem se alimentado? Do homem carnal, do caído, do terreno ou do homem espiritual, que é o Senhor Jesus? Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nessa manhã eu te convido, coma desse pão vivo que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. Então esses dois homens tiveram duas escolhas totalmente diferentes. Um estava no paraíso e resolveu sair do paraíso. Um estava no deserto e resolveu entrar no paraíso de Deus. Totalmente diferente, né, meus irmãos? E conosco também há essa escolha. Qual escolha que nós faremos? Escolheremos as coisas de Deus ou escolheremos agradar nossa carne, agradar os nossos desejos? Algo interessante que quando Adão resolveu comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o inimigo falou para ele: olha, se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E muitas vezes nós temos essa cobiça dentro de nós de querer conhecer todas as coisas, de querer dominar o bem e o mal. Mas, meu querido, nessa manhã eu te convido, traga a imagem daquele que é celestial, que é Cristo Jesus. Vamos viver como filhos de Deus, amados de Deus. Vamos fazer a diferença nesse mundo. Vamos trazer o céu para a terra, amém? Com a presença do Senhor em nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia assim, na presença dEle, que você possa entender a palavra de Deus e não só entender, mas vivê-la, amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor forças para que nós venhamos fazer escolhas sábias como Jesus fez, amém? Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer pela sua palavra, porque nós temos tido o prazer de estar estudando ela aqui às manhãs. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a fazer como Cristo Jesus fez, escolheu a coisa certa, escolheu te obedecer, escolheu continuar na sua presença. Pai querido, nos dê força para que nós possamos trazer a imagem do celestial, a imagem do seu Filho nas nossas vidas, que nós possamos viver na sua presença com inteireza de coração, cheios do seu Espírito Santo, prontos para proclamar a tua palavra e viver a tua palavra, que essa palavra possa nos transformar, fazer em nós a imagem do seu Filho Jesus. Muito obrigada, Senhor, e nos ajude a fazermos as escolhas certas, escolhas que nos levarão mais próximo de Ti. Fica conosco nesse dia, nos abençoe, dirige os nossos passos, os nossos caminhos, as palavras que irão sair da nossa boca e principalmente as escolhas que faremos nesse dia, que sejam escolhas abençoadas por Ti. Muito obrigada por tudo. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, estamos aí terminando mais uma manhã com Deus, mais um café cheio de fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça a fazer escolhas certas, a estar na presença dEle. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelas redes sociais, aqui na Rede Cerrado de TV. Deus te abençoe. Queremos assim que você continue conosco, deixa lá seu recadinho no nosso Facebook, está como Café com Fé e Pastora Eluciene, pedidos de oração, mande, meus queridos, vamos estar unindo a nossa fé, vamos estar clamando a Deus para fazer milagres nas nossas vidas. Quero mandar um abraço nessa manhã para o Carlito e para a Rosa, lá no setor Eli Forte,
Que Deus abençoe a vida de vocês, continue nos acompanhando. Quero mandar também um abraço para minha amiga Flor Nunes e pastor Edgar, pastora Flor e pastor Edgar, lá nos Estados Unidos, que tem nos acompanhado. Deus abençoe a vida de vocês. Continue conosco até amanhã, se Deus assim nos permitir. Convide mais alguém, avise, fale desse programa, convide seus familiares, convide um colega para estarmos amanhecendo para um dia melhor. Deus abençoe e que te dê um dia repleto das graças do Senhor Jesus.